Eu acho que nós já estamos, Henrique. Já entramos? Estamos, professor. Então tá. Vamos então. Então, boa noite a todas e todos. Vamos iniciando a atividade dessa noite. Eu sou o professor Edson Cruxem, da Universidade Federal do Pampa, e é uma satisfação poder receber todas as pessoas que estão acompanhando pelo canal do YouTube. Muito obrigado pela presença. É óbvio também, né, agradecer muito a presença da professora Silvia Ferraboli, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tão gentilmente aceitou o nosso convite para essa conversa sobre um tema extremamente relevante e sempre tão atual, que é a longa e complexa história entre Palestina e Israel. Antes de passar a palavra para o professor Kaiowá, eu apenas gostaria de lembrar que esse evento ele é organizado através de uma parceria entre o Laboratório de Estudos da História do Mundo Árabe e Islã, o LEMAI, por mim coordenado, e pelo Laboratório de História Social e Política, LAISP, coordenado pelo professor Kaiowá Alalam. Os dois laboratórios fazem parte do curso de História da Universidade Federal do Pampa, do campus Jaguarão. Na dinâmica dessa noite, então, nós vamos ter a professora Silvia, onde nós vamos trabalhar a partir de perguntas, de colaborações, onde nós vamos desenvolver e explorar alguns pontos específicos relativos a esse tema. O encontro de hoje com a professora Silvia tem como objetivo justamente, então, compreender um pouco melhor de que forma toda essa violência, a segregação e as ações de limpeza étnica que são realizadas por Israel contra a população palestina está intimamente vinculada a um fracasso da comunidade internacional de garantir que Israel obedeça às leis internacionais. Também aborda a existência desse estado de apartheid, que é imposto sobre a população árabe palestina, que acaba negando os direitos dessa população e frustrando as perspectivas de futuro, né, embora estejam na sua própria terra. Então, essas questões elas vão ser abordadas daqui a pouco na fala A Tragédia Palestina como Fracasso da Política Internacional. Silvia, uma vez mais, muito obrigado pela presença, por estar aqui, por compartilhar um pouco do conhecimento com os discentes e os docentes do curso de História da Unipam. Passo a palavra para o professor Kaiowá. Boa noite a todo mundo, né? Meu nome é Kaiowá. Queria dar uma boa noite especial à Silvia, né? Dizer que é um prazer te receber aqui, a gente conectar esses debates, essas experiências. Dar uma boa noite para o Edson, dar uma boa noite para o pessoal dos laboratórios, fundamentalmente o Henrique, a Gabriela e o William, que estão aqui conosco, nos auxiliando nesse processo aqui do feedback dessa atividade. E hoje é um dia emblemático, né? Caiu toda a rede do CNPq, né? Que é um resultado dessa tragédia desse governo, que não é só genocídio em relação à Covid, mas é um genocídio em relação também até à postura da construção do conhecimento. Mas a gente tem aqui algumas informações para apresentar à professora Silvia, né, que a gente conseguiu registrar antes dessa queda. Antes da queda? Sim. Bom, né, Silvia Ferraboli é doutora em Política e Estudos Internacionais pela Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres. Entre os anos de 2008 e 2012, atuou como professora convidada junto ao Departamento de Política e Estudos Internacionais dessa mesma universidade, né? Suas principais publicações incluem, né, vou destacar dois aqui que ela traz no seu currículo, né, Regionalismo Árabe, uma perspectiva pós-estrutural, 2014, Relações Internacionais do Mundo Árabe, de 2009. Atualmente, a Silvia é professora adjunta no Departamento de Economia e Relações Internacionais da URGS, onde coordena o programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais e o núcleo de pesquisa sobre as relações internacionais do mundo árabe, o chamado NUPRIMA. Então,
O Edson já fez a apresentação do formato que a gente pensou essa atividade hoje, agradecer novamente, né? E como o próprio Edson Cruxem já nos trazia, Silvia, essa atividade foi pensada a partir de toda essa tragédia que foi marcada nesse ano de 2021, né, com a comunidade palestina, e a gente acreditava que era fundamental construir essa agenda de debate, né? E aí, já para começar, assim, né, com uma provocação contundente, né? A imprensa, né, de forma geral, trata a tragédia do povo palestino, né, como um conflito entre Israel e Palestina. E a questão que a gente joga para ti dá para tratar como conflito, sabendo que são posições extremamente desiguais, né? Podemos chamar de conflito que ocorre entre Israel e Palestina? Muito obrigada, essa pergunta é excelente para começar esse debate. Boa noite a todos, muito obrigada por me receberem aqui, é uma honra estar aqui com vocês, de verdade, do fundo do meu coração, e eu me sinto um pouco, às vezes, inibida de falar perto de vários historiadores, que eu acabo não lembrando, às vezes, direito uma data, um momento, e aí eu vou, às vezes, me refugiar nos meus conceitos da política internacional, quando eu me senti oprimida pelos historiadores. Mas, sim, a palavra conflito, ela acaba fazendo a gente pensar que existem dois lados disputando alguma coisa. E, na verdade, não existe dois lados disputando alguma coisa, né? Existe um lado sendo massacrado e o outro vindo cada vez mais para cima desse lado que está sendo, que vem sendo massacrado no último século, não é nem nos últimos 70 anos, desde a Nakba, né, desde a criação do Estado de Israel, mas desde antes disso. Eu acho que é importante, a gente estava conversando sobre isso antes, né, de falar sobre as origens, talvez, do que a gente enxerga hoje em Israel e na Palestina, que também, exatamente como tu falou, a imprensa tem uma capacidade incrível de nos desinformar. E eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar que, de uns tempos para cá, então, a gente tem cada vez mais informação e cada vez sabe menos coisa. E eu acho que a imprensa ela cumpre um papel central nesse processo de nos deixar confuso em relação ao que está acontecendo. E em relação à causa palestina, chega a ser, parece um projeto coordenado, porque, por exemplo, um dos mitos mais arraigados na mídia, ou propagados pela mídia, e por isso já arraigados no meio da população, é a ideia de que esse é um conflito milenar, né, o conflito entre judeus e muçulmanos, ou entre os povos que constituem, né, sei lá, a volta à época de Cristo, antes de Cristo, não sei, e isso é uma falácia, isso não é verdade. Eu vou continuar usando a palavra conflito, porque é a palavra que a gente tem agora, mas já de saída concordando com a professora Kaiowá, de que não é um conflito isso, a gente tem que achar outro nome, depois juntos aqui a gente pode chegar num consenso. Acho que massacre é o nome ideal, mas depois a gente pode pensar juntos um outro conceito. Mas, então, a gente tem que localizar historicamente o que está acontecendo na Palestina hoje, ou a tragédia palestina, o massacre palestino, ou o que se chama de conflitos israelo-palestino, israelense-palestino na mídia, na formação, na constituição do nacionalismo judaico no final do século XIX, que é o que a gente chama, então, de sionismo. É ali que a gente tem que começar, é ali que começa o problema. Antes não tem exatamente um problema. E ele começa lentamente ali a se constituir, e mais ou menos da última década do século XIX até a década de 30 do século XX, então a gente está falando de 40 anos, aquilo que inicialmente já se vislumbrava como um problema, quando o movimento sionista resolve efetivamente constituir um Estado para os judeus, e que esse Estado, então, teria que ser em torno do Monte Sião, uma designação antiga para Jerusalém,
ali acontece um problema. Porque para se constituir um Estado num lugar onde já tem uma população que não é judia, na sua maioria, e que, desde o começo, a proposta de criação de Estado era para ser um Estado judaico, era para ser um Estado de judeus, isso já, de saída, já dava um problema. Mas isso veio vindo num contínuo mais ou menos 40 anos, tanto que na década de 30 vai eclodir a primeira intifada palestina. Notem que a primeira intifada palestina, então, a primeira grande revolta palestina, já vai acontecer antes da criação do Estado de Israel. E vai acontecer por quê? Porque aqueles que não eram israelenses ainda, os judeus sionistas, eles se organizam, e se organizam muito bem, têm uma capacidade incrível de organização, sempre tiveram, sempre demonstraram isso, historicamente demonstram isso até hoje, na sua capacidade de mobilização no lobby, junto aos Estados Unidos e às instituições norte-americanas. Então, são muito organizados esses grupos judaicos, esses grupos sionistas, e eles começam a se organizar e começam a vir para cima do território palestino e vão comprando terras, vão ocupando terras ou vão confiscando terras. E nisso, a população palestina, que não consegue ainda entender exatamente o que está acontecendo, que é muito interessante a gente pensar isso. Notem que nós estamos numa época histórica em que o Império Otomano há pouco se desintegrou e a maioria dos estados árabes, eles ainda não estão formados. Então, ainda está uma certa confusão de fim de Império Otomano e tomada daquela região pelos poderes europeus através do sistema de mandatos, e os palestinos ainda estão tentando entender o que está acontecendo, enquanto o movimento sionista vem com tudo para cima daquele território. E, logicamente, consegue, com a sua capacidade de organização, violência bruta, consegue tomar o território, não da mão dos palestinos, consegue tomar o território da mão, na verdade, dos britânicos, expulsam a Inglaterra do território palestino através de um conjunto de atividades terroristas. Então, o terrorismo sionista é uma grande escola, ou foi uma grande escola para vários movimentos ou atentados e grupos terroristas no Oriente Médio, porque eles conseguiram façanhas políticas inacreditáveis. Então, logicamente, quando esses grupos sionistas, terroristas, conseguem expulsar a Inglaterra do território palestino e, a partir daí, declarar a independência do Estado de Israel, isso é uma lição incrível para os grupos que estão olhando em volta, pensando em o que a gente consegue fazer quando a gente utiliza a violência como arma política. Então, isso é um dado que a gente nunca pode esquecer. Então, a partir daí, com a declaração do Estado de Israel, começa o que a gente chama da Primeira Guerra Árabe-Israelense, que cá entre nós é outro nome problematicíssimo, né? Guerra Árabe-Israelense. Eu fui ensinada assim, e no meu primeiro livro, inclusive, eu uso essas expressões, conflito israelo-palestino, Primeira Guerra Árabe-Israelense, Segunda Guerra Árabe-Israelense, mas nunca houve uma guerra árabe-israelense, né, em 1948, 49. O que aconteceu ali foi uma tentativa de Estados árabes recém-criados de tentar mais ou menos mandar algumas tropas para ajudarem os palestinos, o que acabou não dando em nada, mas que também foi uma escola. Notem que muitos dos oficiais que deram os golpes militares em vários países árabes, especialmente no Egito, na década seguinte, eles participaram dessa guerra, então foi também foi uma escola para aqueles militares árabes que acabaram tomando o poder nos países em torno de Israel. Mas, então, ali a gente pode pensar que, notem como as palavras são difíceis para a gente descrever o que acontece na Palestina, porque não é uma guerra, exatamente, porque parece que daí, quando a gente diz que é uma guerra árabe-israelense, parece que os árabes têm alguma posição, assim, tem alguma capacidade ofensiva, e não tem. A única guerra árabe-israelense mesmo, a gente teve duas guerras árabe-israelenses. A de 73, ali foi uma guerra árabe-israelense mesmo, e durou pouquíssimo tempo, e a guerra com o Hezbollah venceu a guerra contra Israel, a única guerra
vencida pelos árabes contra Israel foi uma guerra vencida por um grupo xiita. Então, é outra questão para a gente pensar. Mas, na verdade, é isso. Essas palavras são difíceis, chamar de conflito é problemático, o que vem é um avanço constante. Então, é um avanço que, notem, a gente há pouco tempo começou a chamar, né, professor, de genocídio que acontece na Palestina. Há pouco tempo a gente se deu conta do que os israelenses estão fazendo a uma limpeza étnica. Essas são palavras que eu não sei se os professores concordam comigo, mas a gente até pouco tempo não utilizava. Agora a gente começou a olhar e dizer, só um pouquinho, parece que as coisas estão saindo de controle. E elas estão mesmo, porque esse massacre ele é crescente, constante, e ele vem num contínuo crescente. E agora, nesse momento histórico que nós estamos, a palavra é essa, é genocídio, é limpeza étnica. Então, a gente começa com uma ideia perversa. A gente passa por guerras que não são exatamente guerras, são mais massacres. A gente chega numa situação de apartheid. E agora a gente está num estado de genocídio e limpeza étnica. Então, se isso não é um fracasso da comunidade internacional, então eu não sei o que é. Porque quase 100 anos, né? Se a gente for pensar, quase 100 anos de avanço de um movimento, 70 anos de avanço total de um movimento, e nada é feito para barrar essas ações contínuas. E é muito triste para a gente que estuda isso, assistir isso e se sentir de braços atados, mãos amarradas, sem saber o que fazer. O Caio, se tu me permite, por favor, antes de fazer a próxima pergunta, a questão da utilização da palavra genocídio, que atualmente começa a ser utilizada, e limpeza étnica também, é que eu acho que só, por incrível que pareça, essa ação de perseguição, expulsão, extermínio, ela existe há praticamente 100 anos, mas se vinculou como um lugar comum, como um conhecimento geral, de que efetivamente o que existia era uma disputa entre iguais. Né? Então, na verdade, para a grande maioria das pessoas, para o público em geral, fica muito difícil, através dos grandes meios de comunicação, fica muito difícil de tentar processar que efetivamente o que existe é uma forma sistemática de expulsão dessas pessoas e de extermínio físico, eliminação física dessas pessoas, né? E a própria criação de todo um mito no surgimento do Estado de Israel, em 48, a grande superioridade militar que os árabes tinham contra os israelenses, que poucos, né, conseguiram fazer frente, conseguiram resistir, e isso praticamente legitima o seu direito de estar naquela terra, porque, embora muito poucos e fragilizados, conseguiram fazer frente ao exército de várias nações árabes. Então, um conjunto de mitos que vai se criando e que vai fortalecendo essa imagem de que o que existe é um conflito e não um extermínio, um genocídio de fato. Né? Incrível. E falou da questão do terrorismo, o Irgun, o Stern, a própria Haganah eram terroristas, de fato, né? Faziam atos bárbaros, e o que fica na nossa memória, o que fica na memória da grande maioria das pessoas é o terrorismo árabe. Mas só para fazer essa colocação, por favor, Caio. É interessante, né? Porque, inclusive, quando uma conjuntura se apresenta um pouco mais favorável, né? Como essa em relação às eleições nos Estados Unidos, né? Quando parecia, então, que a derrota do Trump poderia abrir um flanco de negociação ou de, vamos dizer assim, de uma mediação a essa hegemonia indiscriminada de Israel sobre o povo palestino, né? A gente vê que poucas coisas mudaram, né? Se a gente for pegar, né? Bom, Trump sai, né? Um cara extremamente conservador, né? Deliberadamente apoiando as ações genocidas de Israel, mas assume um camarada, Joe Biden, né? Que tem na sua carreira, né, política a afirmação da pauta pró-Israel. Né? Então, a sua ação política foi marcada por isso. Né?
E o que nós vemos hoje, ao contrário do que poderia se esperar, é a alimentação, né, dessa perspectiva de uma ideia de um conflito, de uma perspectiva, como você abordou, né, Silvia, que reforça a ideia de terrorismo árabe, tá? E o cenário que a gente está observando, ele continua cada vez mais perverso, né? Então, eu queria te fazer essa pergunta, eu e o Edson conversamos, né, para fazer uma avaliação dessa atual conjuntura, né? Essa mudança, né, relacionada à presidência, né, caindo no colo dos democratas, a figura de Joe Biden, a sua trajetória política, e como você vê esse cenário que está colocado aí dentro da perspectiva do genocídio da população palestina, né? O que esperar, né? Ou se há algo para esperar, ou de onde não vem nada, onde não se espera nada, não vem nada. Desculpa a brincadeira. Não, claro. Eu acho que, em primeiro lugar, acho que é muito importante a gente, como é que eu posso dizer, talvez lembrar os nossos alunos e o público em geral, talvez, que vai assistir essa discussão, que é assim, ó, Israel não é necessariamente, isso é muito importante lembrar, o movimento sionista e Israel não são malignos e por isso fazem o que fazem. É importante lembrar que a construção dos estados nacionais quase sempre, se não sempre, é marcado por violência, por genocídio, por extermínio de populações nativas. Isso não é uma invenção de Israel. Olha como é que o Brasil foi constituído como país, olha como os Estados Unidos foi constituído como país, a Austrália como foi constituída como país, e a gente percebe que Israel não inventou o genocídio das populações locais para a constituição de um Estado-nação. Isso o Estado-nação é assim. Ele é uma violência. Não é à toa, né, que o Charles Tilley vai dizer, o Estado faz a guerra faz o Estado, tem uma correlação direta entre a guerra e a constituição dos Estados. Tem uma correlação direta entre, para te configurar dentro de um território, a ideia de que existe um povo olhando para o mesmo caminho, falando a mesma língua, com os mesmos valores, com as mesmas ideias, gente, isso demanda uma violência tão bruta, mas tão bruta, que às vezes a gente esquece como é que se constituiu o Brasil que se constituiu. E que a gente tem reflexos até hoje, por exemplo, numa das nossas maiores mazelas, que é, por exemplo, o racismo estrutural, que é o mesmo drama dos Estados Unidos. Então, o genocídio e o extermínio de populações nativas é uma característica da Constituição dos Estados. E Israel está seguindo um caminho normal que outros estados já seguiram no passado. A gente só se deu conta disso exatamente pelo que o professor Edson muito bem nos lembrou agora. Essa confusão das palavras de guerra, de conflito, acho que meio que colocou uma cortina, né, na nossa frente, a gente esqueceu de ver só um pouquinho. Não era isso que estava acontecendo, não. Agora a gente sabe o que está acontecendo. Nós estamos vendo um Estado-nação sendo constituído. E ele se constitui assim. É nessa violência, nessa guerra. Então, não, é uma coisa para a gente pensar exatamente por que esse arranjo político, né, que serviu aos interesses da burguesia nascente na Europa, se espalhou pelo mundo por causa do colonialismo e do imperialismo europeu, por que a gente acha e a gente aceita ainda que essa seja a única forma de organização política legítima humana, dado todo o sofrimento que ele é capaz de gerar. Agora, em relação aos Estados Unidos, eu acho importante, a pergunta é interessante, sabe por quê? Porque eu fico pensando, quando o Trump saiu e o Biden entrou, aí tinha uma esquerda no mundo super feliz, agora sim vai ser diferente com o Biden, e aí o Biden estava se colocando como porta-voz e já começando, né, a reverter ações do Trump em relação a Kyoto, em relação às migrações à China. E aí, de repente, acontece esse novo evento na Palestina. Israel faz esse massacre no bairro de... Alguém me ajuda? Esqueci o nome do bairro. Jarrah... Enfim, vocês sabem qual é o nome do bairro que eu estou falando. E aí o Biden é obrigado
a ir para a TV e dizer uma das frases mais ridículas, mas mais ridículas que um chefe de Estado pode dizer nessa altura do campeonato. Israel tem o direito de se defender. Gente, nós estamos em 2021. A gente vem acompanhando o massacre palestino há 100 anos. No mínimo há 70 anos, desde a criação do Estado de Israel. Dizer que Israel tem o direito de se defender é uma das frases mais absurdas, ridículas, patéticas, eu diria, que um chefe de Estado pode dizer. E aí isso fez com que a popularidade do Biden, em meio às esquerdas no mundo, caísse assim, estava aqui e fez assim, ó. Mas ele foi obrigado a dizer isso. E ele é obrigado a dizer isso porque todos os presidentes americanos são obrigados a dizer isso. A gente sabe, eu e o professor Edson conversávamos sobre isso, essa relação que existe entre os Estados Unidos e Israel, esse tipo de apoio que os Estados Unidos dá, logístico, militar, econômico, moral para Israel, é parte desse lobby israelense operando nos Estados Unidos e que tem uma capacidade incrível. Pense que, por exemplo, números levantados pelo Mersheimer, pelo Waltz, por exemplo, nos mostram que financiamentos de campanha do Partido Democrata podem chegar a 60% vindo de instituições judaicas ligadas ao movimento sionista. E isso é uma coisa que vocês têm noção do que isso significa. Isso significa que entidades ligadas ao movimento sionista, que é um movimento que ainda confere legitimidade à expansão do Estado de Israel, eles financiam campanhas norte-americanas, tanto de democratas quanto de republicanos, e quando esses presidentes são eleitos, eles têm que responder, eles têm que dar uma satisfação. E a satisfação é fazer esse papel, que é um papel ridículo. Um presidente americano, é patético um presidente americano ter que dizer isso. Por isso, a teoria de Mersheimer, do Waltz e do rabo abanando o cachorro. Esse é o ponto que os Estados Unidos chegaram em termos de manipulação desse lobby. Importante sempre lembrar, o movimento sionista, ele tem nas suas ideias, ele é perverso em si, mas fazer lobby não é crime. Vocês lembram que nos Estados Unidos, o lobby, lembra o lobby da indústria tabagista, da indústria armamentista? O lobby não é um crime. Então, o que os sionistas estão fazendo nos Estados Unidos é um crime moral, ético, mas ele não é um crime considerado como tal nos Estados Unidos. Não pode prender um lobista. Eles fazem o lobby de maneira aberta, né? O AIPAC, que é... O que é o AIPAC mesmo? American Israeli Public Affairs Committee, ele, que é um dos maiores, eu acho que é o segundo maior grupo lobista dentro dos Estados Unidos, só depois daquele grupo de representativos de associações de aposentados norte-americanos, alguma coisa assim. Sei que é um grupo lobista gigantesco, se não o primeiro ou o segundo maior dentro dos Estados Unidos hoje, e que eles agem a céu aberto, não é nada escondido. Eles fazem campanhas públicas. Os candidatos à presidência são convidados a palestrar na sede do AIPAC, e isso é público, isso está aberto. Os financiamentos de campanha são públicos, as pessoas sabem disso. Então, a grande questão que a gente se coloca é como pode a maior potência do mundo, que tem capacidade, talvez seja o único país, talvez não é o único país do mundo hoje capaz de agir em várias áreas do mundo ao mesmo tempo, em várias regiões ao mesmo tempo, tem uma capacidade militar que nenhuma outra potência teve na história da humanidade, ser tão permeável a um movimento lobista como são os Estados Unidos. E também não é à toa que é a maior potência do capitalismo, levou o capitalismo para a sua fase neoliberal, para a sua fase que a gente vive hoje, que já ultrapassou até o neoliberalismo, já estamos num momento de... não é à toa
que este país, a maior máquina de guerra que a humanidade já viu, é também o país que levou o capitalismo à sua maior concentração de capital que já teve na história. Nunca na história se assistiu tamanha concentração de capital, talvez porque nunca na história se assistiu tamanha máquina de guerra defendendo unhas e dentes esse acúmulo de capital. Então, nesse sentido, é triste ver a situação dos palestinos, mas, ao mesmo tempo, notem, olha a resistência desse povo, gente. Para mim, é isso que me mobiliza a falar numa terça-feira de noite, que eu falei, professor, antes, meu marido estava hospitalizado, saiu do hospital agora, estou com a minha sogra hospitalizada, meu filho recém chegou da escola, tem 4 anos, e eu estou aqui falando depois de ter dado aula o dia inteiro. Por quê? Porque isso me mobiliza, porque ver a resistência palestina é fazer a gente olhar para a nossa própria resistência como brasileiros, o que a gente está vivendo hoje. Eles são um modelo de resistência para nós. O que esse povo vem suportado nas últimas décadas faz a gente pensar que tem gente que diz assim, eu larguei esse país, cara. Depois desse Bolsonaro eu vou me embora, cara. Quer saber? Para mim chega. 3 anos de Bolsonaro. Os caras estão aguentando há quantas décadas o massacre israelense? Então, eu acho que eles também servem para nós como um modelo para a gente pensar como a gente vai organizar a nossa resistência ao avanço dos movimentos de extrema-direita brasileiros. Não é à toa, foram lá, primeiro Netanyahu, vir com um papo de mudar a embaixada brasileira para Jerusalém, exatamente porque as forças conservadoras, neoconservadoras, as forças fascistas, que a gente chama mesmo no mundo, elas se unem. E a gente tem que aprender com os movimentos de resistência a essas forças a nos unirmos também e a endure, né? A segurar o tranco. Não dá para fazer as malas e sair do país a cada grupo genocida que invade a nossa vida política, a nossa vida social, a nossa vida econômica, como é o governo Bolsonaro. Tem que olhar para a resistência palestina e aprender com eles como resistência de longo prazo. Como é que a gente segura a luta? Enfim, falei demais, eu acho. Fantástico, muito interessante. Estava falando aí da questão da resistência, né? Então, são décadas e décadas, quase um século de resistência da população palestina, tentando lutar pelo seu território, tentando lutar pelos seus direitos, né? Uma resistência contra o que a gente pode colocar como um grupo efetivamente invasor, dentro de uma lógica colonialista. Então, são grupos que vêm da Europa com a intenção de se estabelecer nesse território. Mas, como se não bastasse a luta e a resistência contra o Estado de Israel e toda a opressão que provém do Estado de Israel, dentro da própria resistência palestina existe a segmentação, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouco dessa situação entre o Hamas e o Fatah, né? Então, essa separação que não é mais simplesmente uma separação territorial entre Cisjordânia e faixa de Gaza, mas também uma separação política e que acaba, na verdade, criando uma oposição, né, dentro disso que deveria representar o que efetivamente representa a resistência palestina. Sim, tá certo. Eu acho que a gente tem que, quando eu penso sobre isso, e é claro, eu acabo pensando em nós também, olha os nossos rachas que existem dentro da nossa resistência, né, dentro da resistência de esquerda dentro do país. Isso não é incomum, né? Tem uma frase do rei da Arábia Saudita, quando foi constituída a Liga Árabe, nos anos que antecederam os anos de negociação, ele não queria de jeito nenhum uma Liga Árabe, não queria nada que criasse muita união entre os árabes. E aí perguntaram para ele por que assim, e ele disse assim, quando tu soma 0 mais 0, quanto sai? Eu achei uma frase assim, que significa isso? É essa percepção, eu quero dizer que aqueles que estão numa posição de não privilégio,
é muito mais difícil se organizar quando está em posição de privilégio, né? Então, assim, é mais fácil se organizar quando está bem alimentado, bem nutrido, bem vestido, com dinheiro no banco, empregado. É mais fácil te organizar quando tu está né, na penúria. Então, é óbvio que a gente tem que sempre pensar isso, né? Que a organização entre aqueles que estão em situação de privilégio sempre é mais fácil que aqueles que não estão em situação de privilégio. Mas, dito isso, a questão específica do Hamas e do Fatah, ela é que a gente tem que... tudo é história, né? É por isso que não se vive sem saber história. Não é à toa que a disciplina de história é uma das mais agredidas, né, por esses regimes que tentam acabar com a nossa capacidade de pensar, porque a história acaba nos ensinando as coisas, né? Vocês notem que, por exemplo, dentro de Israel também são os historiadores de esquerda, revisionistas, enfim, que começam a insistir na mudança dos livros de história dentro de Israel, dizendo que aquilo que estava sendo contado nos livros de história de Israel era uma farsa, aquilo não era história, aquilo era historinha. É que nem pegar um gibi da Disney que tem uma historinha. E a história contada para as crianças na escola era exatamente uma história fantasiosa que colocava Israel como uma vítima dos árabes, e os árabes como pessoas, criaturas horríveis contra as quais Israel precisava se defender. Então, são os novos historiadores israelenses que vão questionar essa narrativa e vão colocar em xeque esse tipo de narrar a história de Israel. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que pensar, isso é muito importante, quando com a democratização do Oriente Médio, enfim, o que é feito vamos abrir para eleições na Palestina. Nós estamos aí naqueles momentos naquela sequência que vem com os acordos de Madrid, com os acordos de Oslo e Camp David, e eles vêm numa sequência, então, assim, nós vamos abrir para, né, se criou a ANP, a Autoridade Nacional Palestina, um proto-estado, então vamos fazer eleições livres na Palestina. E foi alardeado que a Palestina, em parceria com Israel, ia ser o primeiro grande Estado democrático árabe, mostrando como era boa essa parceria entre árabes e israelenses, mediada pelos norte-americanos, e abrem as eleições, tudo certo, tudo lindo, mas o Hamas é eleito. As eleições gerais, o Hamas é o grande vencedor, e aí, não, o Hamas não. Mas não era eleições livres? Sim, vocês são livres para votar no Fatah. Mas então não é eleição livre? Mas é que sabe qual é o problema? É que vocês não sabem votar. Esse é o problema de vocês. A gente dá a chance de votar e vocês votam em quem? No Hamas. Então não tem mais eleição. Então o que acontece? Israel até hoje é o grande controlador dos fundos, né? Do dinheiro que os palestinos recebem. Então, Israel, rapidamente, o que fez? Simplesmente cortou qualquer acesso do governo que se tentou instituir ali do Hamas aos fundos liberados, seja pela comunidade internacional, seja pelos próprios palestinos, né, através de impostos, foi tudo cortado. O Hamas entrou numa crise institucional interna, que logicamente já virou uma crise junto com o Fatah, porque já se apresentou como aquele que poderia, então, ocupar o lugar do Hamas. A ideia do Fatah é assim, ó. Tem que ver isso, né? É uma instituição que é vista por muitos como uma instituição corrupta, decadente, incapaz de representar os anseios dos palestinos. Vocês notem que, por exemplo, quando os acordos de Oslo são assinados, Eduardo Said rompe com Yasser Arafat, exatamente porque não acredita que o Fatah tenha aceitado aqueles acordos que foram celebrados como grandes acordos, mas que Eduardo Said diz que só tem uma maneira de soletrar Oslo. Como se soletra Oslo? Não é O-S-L-O, é A-P-A-R-T-H,
não sei como é que escreve apartheid, então não vou continuar a soletrar, mas é isso. Oslo se soletra apartheid. Nada do que os palestinos reivindicaram foram aceitos pelos israelenses. Mas é da característica do Yasser Arafat e do Fatah aceitar qualquer migalha para tentar manter alguma forma de autoridade palestina. Isso está errado? Eu, particularmente, acho que está. Mas a gente não pode julgar uma instituição, a OLP, fundada lá na década de 70, e que representou e representa até hoje, é o grande representante do povo palestino em termos institucionais, e que vive sobre uma situação de pressão, uma situação de tamanha pressão, que é difícil para a gente daqui, do conforto das nossas casas, julgar, às vezes, as decisões dessas pessoas que estão comandando essa organização. Às vezes não dá para fazer diferente. Tanto não dá que olha o que aconteceu com o Hamas. O Hamas foi confinado em Gaza, que é um Bantustão, que na verdade é um campo de concentração, não tem outro nome para dar para Gaza. Não tem outro nome para dar para Gaza. Eu tenho um professor, colega meu, não vou dizer o nome dele aqui, porque eu nunca pedi autorização para ele para dizer isso em público. Eu vou pedir, um dia que aí eu vou pedir para ele me dizer se eu posso mencionar o nome dele, mas que foi visitar com um grupo internacional a faixa de Gaza, e eu disse que eu também queria ir na próxima, né? E ele disse, tu não vai, Silvia. Não vai. Tu, assim, não é um lugar para ti. Assim, do jeito que tu te mobiliza, tu não vai te fazer bem. Assim, eu temo pela tua saúde física e até mental. Se tu te deparar, se tu vê o que é Gaza, tu não vai aguentar. Se tu circular por Gaza e ver a realidade dos palestinos na faixa de Gaza. Sabe? Eu tenho um filho para criar, tu tem que te manter forte, sabe? Tem uma luta. Então, é nesse nível que os palestinos estão vivendo na faixa de Gaza. E lá o Hamas tem que coordenar essa população. Então, o Fatah fez outra escolha. O Fatah fez a escolha de continuar mantendo o teatro de negociações com Israel, tentando, dessa maneira, manter uma instituição política palestina viva. O Hamas fez outra opção. Quer dizer, foi forçado a fazer outra opção, né? Porque quando eles foram eleitos, e um ano depois já foram derrubados, expulsos para Gaza, já começou um outro tumulto, e eles tiveram que meio que fugir para Gaza. A escolha do Hamas é outra. Mas, sinceramente, é quase como uma escolha de um morador de rua morar na rua, sabe? Se o Hamas tivesse a chance de escolher qualquer outro caminho, talvez escolhesse. Mas a resistência que o Hamas é capaz é muito limitada. E é muito importante isso, porque é para a gente entender que isso é um outro mito. E eu agradeço ao professor Edson por ter me lembrado dessa palavra, que às vezes a gente esquece outras coisas, mas assim, o professor Reginaldo Nasser falou durante o nosso debate para a ABRE há pouco tempo. Existe um mito de que o Hamas é uma grande organização e de que eles controlam Gaza e que eles são uma ameaça para Israel e que eles precisam... Como? O Hamas não tem essa capacidade, o Hamas não controla Gaza. O Hamas tenta controlar algumas coisas, até para controlar a sua posição em Gaza, tenta manter alguma ordem num território onde as pessoas estão morrendo de fome, morrendo de doenças, morrendo de Covid, e o Hamas meio que tenta controlar isso e recebe alguma ajuda internacional enquanto mantém essa população mais ou menos disciplinada, alimentada e viva. Ele controla, por exemplo, a distribuição de alimentos, tem toda uma questão assim. Mas muito mais do que isso, o Hamas não consegue fazer. E eu não estou menosprezando o Hamas. Não é isso. Eu só estou tentando desmistificar quando a gente pensa que o Hamas é algo que pode fazer frente a Israel. Pelo amor de Deus, gente. Mas assim, nem um sonho. Que é uma outra coisa que vem de um outro mito, um mito altamente mobilizado, obrigada de novo, professor Edson, por isso, de que o Hamas usa a população de Gaza como escudo humano.
se esconde em hospitais como escudo, né, e atrás de crianças como escudo humano, nas casas de palestinos como escudo humano, e por isso Israel tem que... Gente, o Hamas está dentro do tecido social palestino, dentro do tecido social de Gaza. O Hamas não tem uma sede. Não é assim, ó, tem a sede da ONU, aí tem a sede da União Europeia em Bruxelas, aí tem a sede do Hamas. Não, como vai ser bombardeado no mesmo segundo? Então, o Hamas ele tem um conjunto de, né, vários conjuntos enfim, de membros que eles operam em lugares diferentes. E, gente, Gaza é ultra mega populoso. É muito populoso. Então, assim, é como se fosse um prédiozinho do lado do outro. É óbvio que o Hamas vai estar num lugar que é do lado de uma escola, ou do lado de um hospital, ou do lado de um prédio. Sempre vai estar do lado de algum lugar. E isso não é justificativa para Israel sair bombardeando todo mundo. Então, eu acho que esses mitos a gente precisa urgentemente tirar eles da nossa cabeça, porque nós, brasileiros, sabemos o que foi a gente ter acreditado no mito há pouco tempo. Nós temos quanto por cento dos eleitores do nosso mito já se arrependeram de ter votado nele? Os mitos têm que ser desmistificados, porque senão a gente não consegue agir e pensar politicamente. Então, é isso. Sobre o Hamas e o Fatah, eu penso. Kaiowá? Excelente te ouvir, Silvia. Sensacional. E o conhecimento derruba mitos, né? Sensacional. Exatamente. Eu tinha aqui tem uma outra questão que é de meu interesse pessoal de fazer, mas eu vou deixá-la no cantinho para a gente prestigiar quem está nos acompanhando, tá? O pessoal ali está fazendo diferentes perguntas para ti e eu vou tentar juntar duas aqui, tá? Para tentar, enfim, né? Dar conta das pessoas, da participação das pessoas. Primeiro, acho que são duas questões que elas estão juntas, tá? Então, por isso que eu vou fazer elas aqui. Primeira é do Fernando Santo, né? Diz ele assim: as principais agências internacionais de notícias constituem parte do cenário, mas o apoio de grandes potências mundiais a Israel não está relacionado a estratégias militares de ocupação sistemática de territórios árabes? E aí a Verônica Vieira, né, que está participando também, ela diz assim: seria correto dizer que o Estado de Israel foi posto naquela região para servir como um espaço estratégico para as grandes potências, entre aspas, marcarem território e explorar petróleo com mais facilidade? Então, eu acho que as questões do Fernando e da Verônica se aproximam. Depois eu faço uma outra aqui de uma outra colega. Ah, tá. É para eu responder essas agora. Tá? Por favor. Não, tá. Olha, são perspectivas, talvez teóricas diferenciadas, né? Existem aqueles que acreditam, sim, que Israel foi um Estado criado artificialmente naquele lugar, exatamente para impedir que os Estados árabes se organizassem, né? Se conseguissem criar um grande Estado árabe unido. Eu não sei se eu sou uma dessas pessoas, não sei, tem que pensar um pouco mais. Mas, assim, de novo, pegando Mersheimer e Waltzer, a existência do Estado de Israel, do jeito que ele se constitui, ele não é um asset, né? um patrimônio para os Estados Unidos, que é a única grande potência realmente envolvida nisso aí, tá? A gente fala assim, as grandes potências. Não. Na verdade, os Estados Unidos é o único que está metido mesmo nisso. Vocês pensam que em 48 a Inglaterra foi expulsa da Palestina pelos terroristas sionistas israelenses, e que em 56, quando tem a crise de Suez, né, que realmente é o momento que Inglaterra e França se unem com Israel para tentar atacar Nasser, Estados Unidos e União Soviética avisam para os dois países que, vão para casa, meus filhos. Isso aqui é território de grande potência, que vocês não são mais. E ali, em 56, meio que acaba a capacidade europeia de agir naquela região.
E aí fica meio que uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética. E com o fim da União Soviética, a Rússia, né, um papel já mais modesto, então tem uma potência operando ali, que é os Estados Unidos. Questão de expansão de território, questão de... Dá para pensar assim, dá para pensar que é bom que tenha... que o Oriente Médio seja mantido nessa condição de conflito constante, né, conflito perene, guerra atrás de guerra, porque exatamente como um aluno meu militar me disse uma vez, Paulo Ricardo, a máquina de guerra tem que ser azeitada. Né? Então, se tu tem a maior máquina de guerra do mundo, ela precisa ser azeitada. Então, tem que ter sempre conflitos para eclodir ou em eclosão para movimentar essa máquina. Essa máquina raramente é mobilizada para ajudar Israel, porque não precisa de ajuda, porque Israel é uma máquina fantástica de guerra por si mesmo, que também precisa ser azeitada. E esse é um fenômeno que talvez também seja importante a gente lembrar, que é assim, ó, para justificar que Israel é um estado de exceção, né? Em nenhum lugar do mundo existem as leis que regem, por exemplo, o serviço militar como é Israel, o próprio inchaço das forças militares. Para justificar tudo isso, até o orçamento, né, militar israelense de guerra, tem que ter guerra, né? Senão chega uma hora que as pessoas vão dizer assim, tá, mas só um pouquinho. Por que a gente precisa continuar fazendo todo esse tempo de serviço militar? Por que eu preciso ser reservista? Por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que gastar tanto dinheiro com armamento? Então, tu tem que azeitar a máquina, né? De tempo tem que fazer uma guerra. Então, quando Israel quer fazer uma guerra para justificar a sua própria existência dessa máquina mortífera que é a Israeli Defense Force, né, a IDF, para justificar essa máquina de morte, essa máquina de extermínio que são as Forças Armadas israelenses, eles precisam fazer guerra de tempos em tempos. Então, de tempos em tempos, de alguma maneira, dá uma louca no Hamas. O Hamas tem uma crise existencial e joga uns foguetes no território israelense, ninguém sabe por quê. Porque parece que eles entram em alguma crise, eles estão com tédio de ficar em Gaza sem fazer nada e resolvem jogar uns mísseis em Israel. E aí isso afinal de contas, Israel tem o direito de se defender de um míssil que deu um susto numa pessoa. Então, para isso, Israel tem que matar 150 pessoas do outro lado, porque, afinal de contas, tem que se defender. Então, a gente não sabe nem direito quando Israel faz essas retaliações, se ele está retalhando alguma ação mesmo, ou se foi só dito que houve uma ação para poder dar uma azeitadinha na máquina. Então, isso é um detalhe importante. Então, sobre a ideia de que, controlar fluxos de petróleo e esse tipo de coisa, eu não sei, eu acho que eu estou mais com o Fred Halliday. Mais com o Fred Halliday no sentido de que, assim, ó, eu não acho que no Oriente Médio é um tabuleiro onde as grandes potências jogam, né? Que daí os países, os chefes de Estado, eles viram tudo peças no tabuleiro. Eu acho que eu sou mais... que é uma ideia do Fred Halliday, mas também McLaughlin, o Barkawi, trabalham com esse pensamento de segurança pós-colonial, que é assim, ó, muitas vezes, na verdade, as grandes potências são dragadas para dentro do Oriente Médio. Eles são obrigados a se posicionar. Então, do meu ponto de vista, não são as grandes potências, ou a grande potência, enfim, que manda em Israel, né, e faz isso acontecer. É o contrário. As guerras promovidas por Israel dragam as grandes potências para dentro da região. Puxam elas para lá, e elas têm que se posicionar. Tanto que a Guerra de 73, por exemplo, foi uma guerra que quase começou a Terceira Guerra Mundial. Porque a posição norte-americana de auxílio sistemático a Israel para escapar do ataque árabe, porque ali sim, né, Ariel Sharon, inclusive, falou nas suas memórias que aquela foi a única guerra que ele realmente lutou contra os árabes, foi a Guerra de 73, essa guerra os árabes poderiam ter ganho.
Mas eles não teriam ganho, que é muito importante de lembrar, né, historicamente também, eles não teriam ganho no sentido assim de massacrar os israelenses. Eles teriam reconquistado, né, os egípcios, o Sinai, e os sírios, as colinas de Golã, ou parte, pelo menos. E aí Israel teria que negociar com eles depois. Mas a ajuda norte-americana a Israel foi maciça, por causa de um conflito, que ali sim é um conflito árabe-israelense. Então, a minha resposta para as duas colegas seria assim, ó, eu não acho que o Oriente Médio é um tabuleiro onde grandes potências disputam poder e território. Eu acho que é uma zona viva e que muitas vezes as grandes potências são dragadas ali para dentro e elas são obrigadas a tomar posições. Essa é a minha visão. Posso mudar de ideia no futuro, mas agora é essa. Muito bem, Silvia. Silvia, em relação à primeira parte da tua fala agora, em relação a essas perguntas, falou em manter a máquina de guerra azeitada. Uhum. Até que sempre existe a grande mídia e um lugar comum em relação a esse conflito, essa disputa. Depois a gente encontra, como tu mesmo falou, uma expressão melhor para ser colocada em relação a Israel e Palestina. Na verdade, que existe um povo terrorista que acaba provocando que um Estado se defenda. Então, é um Estado que se defende de um povo terrorista. Até que ponto é possível realmente inverter essa ordem? Não é o Estado que resiste ao ataque de um povo terrorista, mas sim, muitos atos de extrema violência, eles são efetivamente uma expressão de resistência contra um terrorismo de Estado. O que tu está me perguntando exatamente Se é possível a gente pensar num terrorismo de Estado realizado por Israel, se efetivamente a gente pode pensar num terrorismo de Estado por parte do Estado de Israel em relação à população palestina, e se muitos dos atos de violência gerados pela população palestina, no final das contas, são atos de resistência. Perfeito. É muito interessante pensar assim. Eu acho que o fato de eu cada vez mais estar estudando relações internacionais a partir de uma ótica, uma lógica menos estadocêntrica, está me colocando em contato assim com movimentos, grupos políticos, enfim, todo mundo árabe, e cada vez mais eu aproximo com realidades, com a nossa realidade, né? E percebo que o drama, às vezes, brasileiro, o drama do terceiro mundo, o drama do sul global, ele é vivido na sua plenitude, talvez assim, na experiência palestina. A experiência palestina, às vezes, ela parece encarnar o sofrimento dos povos do terceiro mundo. Porque lembrem que é uma outra coisa importante a gente pensar, né? O Estado, a ideia de que o Estado é aquela entidade que nos defende do perigo externo, que é uma construção fantasiosa, é a narrativa do Estado criada pelos europeus, essa ideia de que o Estado nos protege de um inimigo externo, isso é uma coisa que serve muito para os países onde existe um inimigo externo que tem que ser criado, né? E reforçada a sua existência, até para manter os aparatos de segurança funcionando. Mas, no nosso caso, no terceiro mundo, o Estado não é exatamente aquele que nos defende das ameaças externas, né? Mas ele é aquele que oprime, aquele que ataca, aquele que mata, aquele que causa terror. Então, vocês imaginam que uma pessoa que mora numa comunidade, né, enfim, numa favela carioca, e não precisa ir nem tão longe, é só vir aqui em Porto Alegre, né? Em alguns dos nossos bairros, o Estado pode causar um terror absurdo nas pessoas. O Estado pode ser extremamente violento, não conosco,
né, pessoas de classe média, pessoas claras, pessoas, né, com essas o Estado, quando ele se mostra de maneira muito prestativa, de maneira muito gentil, mas não é exatamente a face do Estado que é percebida ou que é mostrada para as populações pobres e carentes. Às vezes, essas populações, e muitas vezes, têm encontros com o Estado que são encontros de extrema violência, encontros de desprezo, encontros de descaso. Então, o Estado, para elas, não é algo muito... Como é que eu posso dizer? Ele não é o provedor. Na verdade, o Estado é aquele que causa o dano. Na questão israelense-palestina, a única maneira que Israel consegue justificar o genocídio contra a população palestina, né? A única maneira que Israel consegue justificar a limpeza étnica, a expulsão sistemática, é criando essa ideia de que os palestinos são terroristas. E como os palestinos, ao longo da história, sim, fizeram algumas ações de terror, essas ações, elas são, pega-se uma lupa, né, coloca elas numa dimensão, põe no microscópio e tu coloca uma dimensão gigantesca e tu repete essa mesma história, enquanto as ações israelenses, elas só aparecem como assim números ou como frases, né? Então, e sempre com justificativa no início da frase. Em resposta a um ataque do Hamas, Israel faz uma incursão na faixa de Gaza. Incursão, cá entre nós, faz uma pesquisa na população brasileira e me diz quantas pessoas sabem o que significa incursão. O que significa? Fez uma incursão. Em resposta a um ataque do Hamas com mísseis, Israel faz uma incursão. O que é uma incursão? É que nem aqui em Porto Alegre, há pouco tempo, aconteceu um tiroteio e foram mortos 10 suspeitos. A polícia matou 10 suspeitos, mas eles não eram suspeitos. Como é que eles foram mortos? Eles eram suspeitos. Então, eles poderiam ser pessoas que estavam passando na rua também. Põe a palavra suspeito, já coloca, suspeito, né? Bom, eu estava passando na frente do banco na mesma hora, suspeita. Então, essa situação faz com que a gente tenha que aceitar e dizer que sim, os palestinos são um povo que resiste a um terror de Estado. Eles não são um povo terrorista. E eu não acredito que eu continuo dizendo isso. Eu não acredito que eu continuo dizendo isso, porque nós estamos em 2021 e eu pensei que eu não teria mais que dizer isso. Mas se existe um lado que comete terrorismo sistemático, é a IDF, é a Israeli Defense Force. São as forças israelenses, são os aparatos de segurança israelense, são eles que cometem terror contra os palestinos. Os palestinos não têm, porque o terror, e é isso que é importante a gente entender, a função do terror é causar terror. Qual é o terror que os palestinos causam nos israelenses, para além da narrativa fictícia que Israel faz? Me diz qual é o israelense que tem terror, pânico dos palestinos porque sofreu uma ação dos palestinos e que não seja só por causa da narrativa criada pela mídia israelense, pelo governo israelense e martelada na cabeça dessa população desde o seu nascimento para fazer com que elas tenham esse horror aos palestinos. Então, o terrorismo é israelense, é óbvio. O terror é o terror do Estado israelense, não é o terror palestino. Tem um episódio fantástico que vocês têm que assistir do Black Mirror, onde... Vocês lembram que tem um episódio que os soldados têm que usar óculos e eles não podem tirar os óculos de jeito nenhum, não podem.
E as pessoas são todas monstruosas, são deformadas, são aterrorizantes, e eles matam elas. E tem um soldado que ele sofre, acho que ele bate em alguma coisa, não sei, estraga-o, e ele começa a enxergar com o olho, daí sem o óculos, e ele começa a ver que são seres humanos. Ele não está matando monstros, ele está matando seres humanos, mas quando ele coloca aqueles óculos, ele não consegue enxergar seres humanos, ele só enxerga monstros. E é isso que a ideologia sionista faz. Ela coloca na população israelense esses óculos através de doutrinação constante que faz com que a população israelense fique aterrorizada. E aí o que ela faz? Ela apoia políticas de extrema-direita. Não é à toa que o Benjamin Netanyahu ficou no poder quanto tempo e quem substituiu ele é um pior do que ele. Não é porque os israelenses são malignos, porque não são. É porque eles são doutrinados, eles são tanta doutrina de Estado que eles não têm mais como escapar disso. E os poucos que conseguem escapar são punidos. Notem, as prisões israelenses estão cheias de jovens israelenses, judeus, que se recusam a servir nas Forças Armadas israelenses. Se recusam a servir. Por quê? Porque deve ter quebrado alguma lente e eles enxergaram que os palestinos são seres humanos. Eles enxergaram que aquela imagem monstruosa, ela não é verdadeira, ela é fictícia, ela é criada por uma ficção israelense, que é a única maneira de convencer esses jovens bem nutridos, bem estudados, bem resididos, a assassinar uma população miserável. Só fazendo isso. Porque se tu deixa eles escolherem pela sua humanidade, eles não vão fazer isso. Então, é só abaixo de muita ideologia sionista. E escapar disso não é fácil, gente. Não é fácil. Excelente, Silvia. Maravilhoso. Uma baita de uma Obrigada. aula a gente está tendo aqui contigo. E eu vou... uma baita aula. Eu vou fazer a questão assim em relação à conjuntura brasileira, né? Que eu acho que é fundamental a gente inserir o Brasil nesse sentido, e tu tem o tempo inteiro feito alguns momentos, tens feito paralelos, né, em relação à nossa conjuntura, e aí são duas questões dentro de uma, assim. Essa minha fala vai vir muito de um professor que trabalha na fronteira. A nossa fronteira é composta por uma contundente comunidade, né, árabe, né, é marcada pela presença da comunidade árabe e bastante também, tem um número grande de palestinos, né? Então, desde o final do século XIX, fundamentalmente do século XX, a gente tem recebido muitos imigrantes árabes. Professor, me dá só um segundo, o meu filho está me chamando. Que problema, claro. Ele acabou de fazer uma cirurgia, eu não sei por que ele está me chamando tanto. Só um minutinho, por favor. Claro. O que foi, Raul? O Raul. Quando a universidade invade a casa e o cotidiano, normal. Muito legal quem está nos acompanhando, né? A aula da Silvia. E é impressionante, né? Tranquilo, Silvia. Impressionante, porque são muitas questões e tu tem a tua contundência para abordá-las é sensacional, né? Obrigada. E queria estava dizendo isso, assim, né? A nossa região aqui é marcada pela imigração árabe. Temos uma contundente comunidade palestina, né? E desde 2016, pelo menos, né? Enfim, né? O país tem sido extremamente... tem convivido com forças extremamente reacionárias, né? Que tomam o governo, né? E que se configuram nessa tragédia que é esse governo Bolsonaro, né? E eu queria fazer essa primeira questão relacionada ao Brasil. Vou tentar emendar duas. Então, relacionada a essa comunidade, nos últimos anos, inclusive, a gente tem recebido mais imigrantes árabes, né? Muitos palestinos, né? Então, como tu enxerga, né? Por um lado, um governo extremamente reacionário, xenofóbico, pró-Israel, pró-sionismo, né? E a gestão, né? dessa política de imigração, né? Como tu enxerga, então, a convivência dessa comunidade árabe hoje, debaixo, sob a tutela desse governo extremamente xenofóbico, né? E, por outro lado, também, já emendando, e desculpe a minha redundância, né, que eu estou um pouco nervoso fazendo essas questões, mas a gente sabe, né, que o Bolsonaro, né, pró-sionismo, né, ele tem
feito, a característica da política é exatamente essa que tu tem nos dito, né? É colocar como política de Estado a propaganda ideológica sionista, né? Mas a gente vê também que tem alguns conflitos, né? Essa semana, de novo, eles posaram, por exemplo, com representantes políticos europeus vinculados ao nazismo, né? A comunidade judaica se divide nesse sentido, se posiciona, né? Mas, enfim, a relação diplomática do Brasil é totalmente pró-Israel, né? Mas eu queria, te provocar a falar dessas duas dimensões. Uma, essa comunidade de imigrantes palestinos que está aqui convivendo com uma política xenofóbica, que eu não tenho dúvida, do governo Bolsonaro, e também essas relações diplomáticas, né, que estão vinculadas à ideologia sionista, né, e que tornam, né, o país, infelizmente, no campo da política internacional, capacho dos interesses israelenses, né, no sentido do conservadorismo, né, da perspectiva ideológica do sionismo. Então, se puder fazer um balanço dessas duas coisas, te agradeço. Claro, obrigado. Não, claro que sim. Eu vou responder essa e depois a gente tinha que se encaminhar para o fim, porque meu filho está fazendo a maior zona na sala e o meu marido me salva, pelo amor de Deus. Mas, com certeza, então, obrigado. Essa tua pergunta é sensacional, professor, porque ela nos permite ver quais são os limites, né, do agir, do fazer, do agir dos agentes políticos. O Bolsonaro, então, foi fazer toda aquela, né, vamos mudar a embaixada para Jerusalém, aí foi lá, visitou Netanyahu, repetiu o mantra de que Israel tem o direito de se defender, e toda essa questão, né? E aí, o que acontece é que a Liga Árabe tem um escritório no Brasil, né, uma embaixada da Liga Árabe no Brasil, que o Brasil, inclusive, é membro observador da Liga Árabe, porque é o país que tem o maior número de árabes fora do mundo árabe, é o Brasil. A gente trabalha hoje com mais ou menos 12 milhões de árabes descendentes, ou enfim. E aí, esse grupo, que a gente chama de, como é que a Confederação de Embaixadores Árabes no Brasil, se reuniu, teve toda uma reunião, e os estados árabes se organizaram e só disseram uma coisa: tá bom, então a gente vai suspender a compra de frango. Então, se vocês vão mudar a embaixada, a gente vai ter que suspender a compra de frango. O que acontece é que o Brasil meio que deu... O Brasil não, né? Tem que cuidar, não é o Brasil. O governo Bolsonaro meio que deu de ombros, faça o que vocês quiserem. A Índia já pulou e disse: a gente pode cobrir a exportação de frango brasileira. E o que acontece é que os exportadores de frango, que essas cadeias inteiras organizadas em vários estados da federação, se organizaram: se vocês estão loucos. E aí começa o quê? A pressão, tanto a comunidade, a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, a federação de várias confederações de empresários e grandes exportadores, assim, tu sabe que o mundo árabe é o terceiro maior destino das exportações brasileiras? Tu sabe que o mundo árabe é o segundo maior destino das exportações de carne do Brasil, logo depois da China? Tu sabe que nós temos 3 grandes destinos de exportação no mundo: é a China, os Estados Unidos e o mundo árabe. Tu quer realmente te indispor com essas pessoas por causa de Israel. Soma-se a isso o fato de que algumas partes mais inteligentes dentro das nossas Forças Armadas, que é muito importante a gente lembrar que chamaram esse mesmo presidente e disse assim: qual é o diplomata que vai querer ficar numa embaixada em Jerusalém? Porque aqui os Estados Unidos estavam construindo um bunker. Era praticamente assim, podia cair uma bomba atômica ali que tratava o serviço diplomático protegido. Quanto é que vai custar para o Brasil construir algo parecido? Como é que nós vamos proteger a nossa delegação diplomática numa situação dessas? Quanto vai custar para o Brasil isso? E aí a gente vê que é só mais uma bravata do governo brasileiro, do governo Bolsonaro, que fala, mas cá entre nós, o que fez até hoje de tudo que disse que ia fazer, nem de bom nem de ruim, que é mais interessante isso, né? Nem de bom nem de ruim.
O que acontece é que, pouco tempo depois, num evento promovido pela Câmara de Comércio Árabe Brasileiro, falando sobre as relações econômicas do Brasil e mundo árabe do século XXI, alguma coisa assim, quem faz a abertura do evento? Bolsonaro, Mourão e o nosso ministro das Relações Exteriores, meu Deus, como é o nome dele? Gente, o terraplanista, tá? Um do lado do outro, agradecendo os árabes por tudo de bom que eles trouxeram para o Brasil, que a presença árabe só enriqueceu o nosso país, que, nossa, os árabes são parte do Brasil, no nosso comércio com vocês é muito importante. Então, tá ali os três, um sentadinho do lado do outro, falando sobre como vocês são importantes para nós. Ou seja, o presidente pode querer fazer todas as bobagens que ele quer fazer, porque ele não entende o que é ser um presidente, ele não entende o que é ser presidente de um país do tamanho do nosso, então ele larga essas bravatas. Só que existem grupos de pressão operando por todos os lados que rapidamente, às vezes, colocam ele no seu lugar. E esse foi um momento paradigmático de movimentação de embaixadas árabes, da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, movimentos sociais árabes se organizando, dizendo assim, tu que sabe, se a gente suspender as importações só de frango do Brasil, nós vamos quebrar cadeias produtivas inteiras. E aí depois tu te vira com as pessoas que financiaram a tua campanha. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar isso, né? Que por mais que esse presidente, ele não é alinhado com o pensamento sionista, porque ele nem sabe o que é. O pensamento sionista é complexo demais para uma mente tão limitada como a dele. Ele não entende a grandiosidade, a gente não pode, a grandiosidade do pensamento sionista. Ele é bem pequenininho, ele acha que é uma coisa ali do Rio Jordão, tu pega umas água benta e vende nos templos lá da Universal. Ele não tem noção do que seja o movimento sionista. Eu acho que ele nem sabe. Então, ele faz essas coisas, mas os grupos de pressão, logicamente, colocam ele rapidamente no lugar dele. E sobre os imigrantes, eles podem ter algum medo. Mas, professor Kaiowá, a grande questão é essa. Os palestinos sabem que a população brasileira, os movimentos sociais, a maior parte dos partidos políticos, inclusive aqueles mais de centro, que às vezes a gente chama um pouquinho de direita, são pró-palestinos, não são pró-israelenses. Eles sabem que a população brasileira, como um todo, está do lado da população palestina e que eles são bem recebidos. É claro que eles vão sofrer todo o tipo de preconceito que o estrangeiro sofre. Porque também parte da Constituição do Estado-nação moderna é isso, né? É criar também um medo do estrangeiro. Então, a gente tende a temer o estrangeiro. Mas os palestinos se sentem acolhidos no Brasil, veem o Brasil como um lugar de refúgio, e não é à toa que só cresce a migração palestina, síria, iraquiana para o Brasil. Porque eles são, às vezes, mais capazes do que nós de entender que esse governo que está no poder no Brasil hoje não veio para ficar. Ele é só um tsunami que veio para destruir o que conseguir no curto prazo e que ele vai passar. E que, como a gente conseguiu fazer várias vezes no passado, a gente vai fazer de novo. A gente reconstrói aquilo que foi destruído por esse governo, que espero que não chegue à sua conclusão. Então, é isso. Obrigada. Silvia, fantástico. Maravilhosa participação. Vamos encaminhando, então, para encerrar o encontro de hoje à noite. Muitíssimo obrigado pela participação. Obrigado, na verdade, pela grande aula que tu deu, a colocar questões tão complexas de uma forma tão clara e de uma forma tão pungente, né? Que, na verdade, nos faz pensar muitíssimo, levanta muitas questões, traz muitas provocações em relação a essa situação. Não apenas instigou provocações, mas também eu acho que foi uma aula de um grande esclarecimento, né, para mim, para todos e todas que assistiram.
Muitíssimo obrigado por ter aceito o Eu que agradeço. convite e por ter participado aqui. Kaiowá? Eu que Agradecer a Silvia, eu adorei, eu fiquei aqui interagindo, adorei, foi uma aula, muito obrigado, inclusive por tu ter, com esse dia cheio, né, com todas as dificuldades relacionadas também à questão pessoal, aí nos atendido com tanta gentileza, obrigado, tá, Silvia? E ficaram questões aqui, viu, pessoal? O Daniel, deixa eu ver aqui, a Verônica foi, mas só para registrar o nome das pessoas, a Milena Faria, tá? Que a gente certamente vai ter uma outra oportunidade, né? Foi tanta coisa, né? Foi tão denso. E muito obrigado. Espero te ver o mais pessoalmente. Eu quero ir até aí a Unibampo, quero conhecer a universidade, quero conhecer vocês. Perfeito. Vai ser um prazer, viu? Com certeza. Vai ser um prazer. E obrigado, então, muito obrigada, me convidem sempre. Tá Melhoras para o marido. Muito tchau, obrigada, tchau. viu? Obrigada tchau, mesmo. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tô indo, tá bom. Tchau, muito obrigada. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, Muito obrigado tchau. por terem participado. Tchau, tchau. William?